É Cristo ou é caos? Salve, salve, amigos e inimigos do Rei, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cristo ou Caos. E antes de entrar no tema do podcast e convidar os meus amigos, queria recapitular rapidamente o que a gente conversou no primeiro episódio, que a gente titulou de Uma Defesa. Nós tentamos definir o que é o caos, os seus efeitos, a sua extensão, e também apresentamos Cristo como a solução, Cristo e o seu reinado. Também fizemos uma crítica ao pietismo evangélico brasileiro, que limita a ação de Cristo apenas à vida privada, à vida da igreja, à vida da família, mas não às outras esferas, né, do mundo que Deus criou. Também enfatizamos reiteradas vezes que Jesus é Senhor de toda a terra, de todas as áreas, de todo o cosmo, e por isso devemos adorá-lo. E agora, para a gente poder gravar o segundo episódio, eu quero chamar novamente meus amigos Geoffrey e Gabriel. Salve, salve, amigos do Rei. Salve, amigo do rei. Salve! Quero iniciar então declarando que Cristo venceu e continua vencendo. E vencerá. Cristo Amém. vence. Amém. Bom, o nosso tema de hoje é o mito da neutralidade. E eu queria resgatar uma ideia que o Geoffrey trouxe, uma ideia inclusive antropológica do ser humano como o homem adoramos. Nós somos então fundamentalmente adoradores. Então a questão não é se vamos adorar, mas quem nós adoramos. Nesse sentido, fundamentalmente não tem como haver neutralidade. Percebe? Então, nós estamos falando que nós, por essência, somos adoradores. Então, é impossível não adorar. A questão é a que Deus nós adoramos. E quando a gente fala sobre Cristo ou caos, está diante de nós uma escolha. Se sujeitar, né? Adorar ao Cristo ou rejeitá-lo. Então, assim, eu quero iniciar o nosso bate-papo sobre o mito da neutralidade. Eu acho muito bom ligar a ideia de neutralidade, né, esse mito, à adoração. Né? Se fomos feitos para adorar ao nosso Criador, isso não vai se restringir ao que a gente faz de forma privada, como você falou na introdução, né? Só o que a gente faz no lar, mas qualquer coisa que o homem põe a mão para fazer deve ser feito para a glória de Deus. E se não é feito para a glória de Deus, vai ser dedicado a outro Deus. Então, não é só que o nosso culto é dedicado a Cristo ou ao caos, mas que, de certa forma, tudo que fazemos é culto, é adoração. Pegando até o gancho do que o Geoffrey falou, quando a gente olha para o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, e a gente lembra daquilo que Calvin nos diz a respeito do senso divino que está em todo ser humano, o homem ele tem um contato com Deus, de forma geral, através dos atributos do Criador, revelados na criação, mas o homem preferiu adorar a criatura ao invés do Criador. Então não há uma terceira via ali. Ou o homem ele adorava ao Senhor, ou ele adorava a criação, trocando os papéis. Quando o homem ele coloca a si mesmo no lugar de Deus, ele passa a adorar a criação ao invés do Criador, então há o caos. Por isso que não há uma espécie de dualidade de opção. Ou você adora ao Criador, que foi revelado em Cristo, ou tudo desmorona. E essa adoração implica em você ter Cristo como seu Senhor. Aquele que você adora é o seu dono. Aquele que você adora é aquele que reina sobre a sua vida. Então, quem adoramos mostra como a nossa vida ela vai funcionar e como é que ela vai caminhar. Se adoramos a Cristo, então a ordem. Se não adoramos a Cristo, mas a sua criação, então as coisas desfiguram e o que a gente tem é o caos. E nós vamos conversar bastante sobre culto em episódios vindouros, adoração, liturgia, que realmente é o centro das nossas vidas. Mas o que o Gabriel está dizendo repercute por tudo, né? Então, se você é político, você está oferecendo, né, o fruto dos seus trabalhos, o seu grão, a sua carne a Deus. Né? Então, mesmo nesse mundo imundo,
né? Tem um político, acho que luterano lá do Sul, Marcel Van Hatten, que chegou a escrever um livro sobre ser político. Eu não lembro do título, mas o livro perguntava de verdade, porque cristãos pensam assim, tem cristão que pensam assim. O livro pergunta de verdade se cristão pode ser político, porque aquele mundo é corrupto, né? Aí a pergunta que a gente tem que fazer é: nós trazemos a luz de Cristo ou não? Cristo vence ou não? A luz vencerá das trevas ou não, né? Então é pra gente. E olha, às vezes o que isso quer dizer é que no momento nós vamos encarar derrota, mas isso não quer dizer que o trabalho foi errôneo. Existe uma maneira nobre e dedicada a Deus de perder, né? Assim, eu trabalho no ministério chamado Missão Guanabara, né? Os huguenotes da França Antártica, todos morreram ou fugiram. Foi um fracasso total. Só que não, vida vem através da morte, né? A pergunta a se fazer é: isso é bom ou não? Isso é direcionado a Deus? É feito para a glória de Deus ou não? Né? Isso inclui até mundos sujos, como a política ou o negócio. Você tem que fazer para a glória de Cristo, perdendo ou ganhando, com total fé que Cristo, no fim, vencerá e que ele rege agora. E quando nós afirmamos que a neutralidade é um mito, nós estamos negando que Cristo possa ser simplesmente mais uma opção. Porque essa suposta neutralidade, na verdade, é uma rejeição de Cristo. O que vocês podem contribuir com essa afirmação? Eu lembro de quando Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Ou você está a favor de Cristo, ou você está contra Cristo. Mas isso não é apenas uma questão verbal, onde você apenas confessa ou não Jesus como seu Senhor. Mas a partir dessa afirmação verbal, onde você crê e confessa que Jesus é o seu Senhor, os aspectos da sua vida vão ou não estar submetidos ao senhorio de Cristo. Então, se você, por exemplo, é um médico e você tem Cristo como seu Senhor, a sua medicina vai ser uma expressão de louvor a Deus ou não. Se você é um pai, é um marido, e você tem Cristo como seu Senhor e você professa isso, o modo como você cuida da sua esposa, se relaciona com a sua esposa e educa e cria os seus filhos, vai ser uma expressão de louvor ao Senhor ou não. Pegando o gancho do que o Joffre falou a respeito de política cristã, o mesmo se aplica à política também. Se você tem Cristo Jesus como seu Senhor, você vai estar inconformado ao modo como algumas leis do Brasil funcionam. Eu não me refiro apenas à corrupção de certos políticos ou à corrupção de certos magistrados, mas até mesmo alguns aspectos de como a Constituição do Brasil funciona. Uhum. Vai ter choque. Não vai ter como haver uma espécie de neutralidade. Não vai ter como haver uma espécie de eu creio que Cristo é o Senhor, a sociedade não crê. Mas, diante da sociedade que não crê, eu preciso respeitar como algumas coisas funcionam. E aí, quem pensa assim não se dá conta de que, quando assume essa postura, acaba apoiando aquilo que verbalmente diz ser contra. Vamos pegar, por exemplo, um caso do aborto. Tem muitos cristãos que vão falar: eu sou contra o aborto, porque eu sou cristão. Mas uma vez que a sociedade não é cristã, digamos assim, eu preciso respeitar e eu preciso aceitar. E aí a pessoa acaba apoiando. Ela não se dá conta de que ela acaba apoiando. Isso é apenas um exemplo prático de que, se ela não está por Cristo nisso, ela está contra Cristo. Se ela não está por Cristo em defender a preservação da vida, ela está contra Cristo em apoiar a quebra do sexto mandamento. Então, quem não é por Jesus, quem não é por Jesus é contra Jesus. Não tem um meio termo ou uma terceira via nesse sentido. E se você for por Jesus, se Cristo é rei, então a Constituição não é, né? E é por isso que o Estado total, assim, tem um certo desgosto pelos cristãos. Somos bons cidadãos até certo ponto, né? Uhum. E quando houver conflito, Cristo é rei. E nós sempre vamos fazer essa decisão. E essa ideia do cristianismo ser uma entre outros, né? E do nosso Deus ser um Deus entre outros. Pode até ser o mais correto, mas vamos ter essa pluralidade. O que isso acaba gerando
é um Deus maior que os outros deuses, que é o Estado, né? Quando houver conflito, quem é que vai decidir que está certo? Vai ser o Estado, né? Quando alguém quiser fazer alguma coisa de forma e com motivação budista, ou marxista, ou cristã, ou Naturalista, muçulmana, materialista. isso, o que seja, quem é que vai decidir o que é aceitável, o que é correto? Vai ser o Estado. O Estado, portanto, nessa visão do mundo, seria Deus, é o maior Deus. Deus pode estar nos céus em outra dimensão, mas aqui na terra quem é Deus é o Estado. E nós temos que sair desse modo de operar. Não existe algum lugar onde o Estado pode correr para fugir de Deus, né? Ou o Estado está com Jesus, ou está contra Jesus, né? E esse negócio de colocar Jesus como um entre muitos outros, que até os próprios cristãos, né, propagandizados nessa ideia estatal moderna, aceitam que na terra o Estado é Deus. Não. O Estado tem autoridade por causa de Deus, e se o Estado não exerce essa autoridade de forma correta perante Deus, vai responder a Deus pelos seus bons ou maus feitos, né? Vai. E vai receber juízo da parte do Senhor. É isso mesmo. Como já tem recebido. Uma prova de que o que o Joffre falou é totalmente verdadeiro, de que o Estado se enxerga como Deus e que a cidade dos homens aceitou isso e defende isso, é o fato dos impostos absurdos e abusivos que o Estado cobra. O Estado se enxergar no direito de cobrar altíssimos impostos e impostos abusivos e de, inclusive, punir fiscalmente aqueles que às vezes não têm condição de pagar, é uma prova de que ele se enxerga como um soberano divino. Não um soberano nas responsabilidades que Deus colocou sobre ele, que são aquelas que a gente vê em Romanos 13, mas um soberano de decidir quais são as funções que ele tem, de decidir como é que a sociedade funciona, e de até mesmo decidir como é que a igreja funciona. Isso mesmo. O Estado decide como a igreja vai se comportar. O Estado decide quando um casamento é válido. O Estado decide se aceita o teu nome ou não. Não é o batismo, é o Estado, né? Tem países que têm listas. Tem esses 500 para meninos. Você pode escolher dentre esses nomes. E tem até conservadores que gostam, porque alguns desses países não aceitam o nome Mohammed. O que é isso? Não tem nada a ver. O Estado não tem esse direito. O teu nome vem do teu batismo, dos teus pais. Né? O Estado não tem nada a ver. Claro que existe uma diferença entre conceder direitos e reconhecer. Né? O Estado reconhecer o casamento, tá ótimo, acho legal. E é interessante também a gente pensar que quando a gente está falando sobre Cristo ou caos, a gente não está tratando de um dualismo, né? Como se Cristo e o caos fossem duas forças iguais, como se fossem dois deuses. Nós estamos, na verdade, falando que ou você adora, né, se submete a Cristo, ou você se rebela contra ele e sobre si cai maldições, né, e penalidades por rejeitar o rei. Então, não é a ideia de que são duas forças antagônicas de igual poder, né? Essa ideia de não ser um dualismo, né, de não serem forças iguais se opondo, isso até volta para o que a gente acaba de falar, né? Porque no mundo maniqueiano, né, no mundo dualista, o que nós temos é Deus e o diabo, ou o bem e o mal, um contra o outro. Só que, se eles são iguais, existe alguma coisa por cima, né? Alguma força criadora, alguma ordem, o cosmos. O cosmos é Deus, que não tem como estar, assim, ter um igual e não estar dentro da criação. Isso é uma impossibilidade lógica, né? Então, se nós temos dois opostos do mesmo nível, da mesma força, eles estão dentro da criação. Então, nesse mundo maniqueiano, o universo é Deus, o que acaba sendo o Deus em todo o paganismo. E
no Cristo ao Caos que estamos conversando agora, falando principalmente sobre o Leviatã, o Estado, né? O que nós temos pode ser vários deuses. Jesus e Marx e O Mohammed. panteão. Isso. E olha, Jesus pode até ser mais forte, mas assim, vai ser uma briga de igual com igual. Quem vence vai ter a vitória, mas debaixo do Deus do mundo, do cosmos. E o cosmos, nessa conversa, seria o Estado, né? Que é o Estado que falou para a gente, olha, vamos ser uma sociedade difícil falar isso, pluralística. Né? E isso faz do Estado que seja Deus, e isso é inaceitável. E faz também com que o Estado defina o que é harmonia, o que é moral. Porque o Estado está dizendo o que é certo e o que é errado. E é interessante quando a gente vai pegar, por exemplo, a história de Elias com os profetas de Baal, quando Elias e os profetas de Baal levantam altares. O objetivo ali não era mostrar qual era o Deus mais forte, pelo menos partindo do ponto de vista de Elias, mas era mostrar quem é o único Deus. Sim. Então, quando os profetas de Baal começam a clamar para que Baal apareça e faça descer fogo, é até interessante a forma como Elias responde. Ele fala, não, grita mais alto, para ver se o Deus de vocês ouve. Às vezes ele foi ao banheiro, às vezes ele levantou, às vezes ele foi dar uma volta. Tá limpando a bunda, vamos. Você vê que ele zomba. Ele não tem respeito por Baal, porque Baal não é mais um. Se ele fosse mais um, haveria uma espécie de dignidade ali, dentro daquela competitividade. Não, ele não respeita porque é um ídolo mudo. Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda, é inexistente. E quando desce fogo do céu da parte de Yahvé, é Yahvé mostrando que ele é o único Senhor e que igual a ele não há outro, e que não há outro que possa competir com ele. Ele é o único Senhor, ele é o único Deus. E olha, isso vai criar um certo desconforto entre todos os evangélicos bonzinhos, né? E todos nós, criados dessa forma. Mas olha, no Antigo Testamento, os pagãos mostram respeito pelo Deus de Israel, né? Eles reconhecem, no mínimo, que ele é um Deus como os outros. E se eles vão conseguir, assim, e não é que eles não lutam contra Deus, mas eles reconhecem que é um Deus de verdade, como os deuses deles, né? Então, eles têm um respeito igual, até conseguir vencer desse Deus, né? Eles acham que podem vencer desse Deus porque os deuses deles podem ser vencidos. Eles sabem disso. Né? Se você derrotar o povo do Egito, derrotou os deuses deles, né? Mas os profetas não se comportam assim. Eles zombam mesmo. Porque eles sabem, eles dizem o que o ídolo é. Não tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir, né? Não entendem. São insensatos, não são deuses de verdade. Os pagãos queriam derrotar a Javé, mas na cabeça deles ele era um Deus de verdade, como os outros. Eu estou dizendo tudo isso para encorajar o cristão a até chegar a zombar dos deuses. Olha, mesmo na hora que os comunistas estiverem matando a gente, é para zombar do Deus comunista. Zombar mesmo. Sim. Vamos aproveitar esse sangue no olho e vamos então desmascarar esses mitos, né? E onde a gente encontra esses mitos na nossa sociedade. A gente está falando sobre esse mito da neutralidade estatal, né? De que o Estado é neutro, mas não. Ao rejeitar a Cristo, ao se colocar como laico ou neutro, ele está rejeitando o único Senhor. E vamos pensar então em outras áreas que a gente encontra esse mito e tentar desmascará-lo, pelo menos para que a nossa audiência aqui tenha os olhos mais atentos e possam também zombar desses deuses falsos. Aí. Vamos pensar então na educação. Oi. Só um parêntese ao que o Joffre falou, que os profetas, diferente dos pagãos, os profetas zombavam, eles zombavam porque Deus zomba.
Isso. Quando a gente vai para o Salmo duplo, porque talvez alguns irmãos ouvindo o nosso podcast possam pensar, mas, gente, isso é falta de amor. Não é. O mesmo Cristo que lavou os pés dos discípulos e que morreu no madeiro por amor ao mundo, por amor à sua criação, é o Cristo que, ascendendo aos céus, a gente vê no Salmo de número 2, zomba dos seus inimigos. Ele zomba. Tá? Ele escarnece daqueles que, dizendo-se sábios, são tolos e adoram falsos deuses. Ele escarnece dos ídolos mudos. A gente está apenas seguindo os passos do nosso Senhor. O que é falta de amor é não destruir os ídolos opressores. Né? Porque esses deuses fazem mal à humanidade e ao teu vizinho. Né? A tua vizinha que vai lá na esquina e deixa uma oferta, ela está sendo oprimida por demônios. Né? E não é só mostrar carinho para ela, mas é para atacar esses deuses que estão sugando o sangue dela. Isso é triste. É muito triste. E é necessário. Mas é uma luta, assim, de verdade. É amor defender ela, desculpa. Não, sim. Confundem o amor cristão, o amor que Deus exige de nós, com uma certa gentileza, com uma certa empatia, né? Com uma certa etiqueta. Uhum. E assim, o Joffre falou de oferenda. Teve um caso interessante lá no seminário. Despacharam macumba na porta do seminário. Eu vi aquilo ali e falei, rapaz, é macumba. Nunca tinha visto uma macumba pessoalmente, assim. E aí eu cheguei em casa, falei, ô mãe, despacharam lá na porta. Nunca tinha visto. Aí eu fui abrir o grupo do seminário, da turma. Os seminaristas tudo estavam tirando fotos, sorrindo e apontando na macumba. Eu achei aquilo fantástico. Porque, olha, aquilo não vai nos fazer mal. Cristo é o nosso Senhor que nos comprou e que venceu todo o principado e potestade. Sim. O triste daquilo dali é quem fez. Sim. Quem fez mas até isso, se quem fez tivesse, por alguma ocasião, visto essas fotos, haveria uma mensagem aí, né? Sim. Os meus deuses não são fortes. Sim. E quem é digno de pena nessa história é quem fez isso. É uma pessoa que está perdida, precisa da graça de Deus, precisa ser alcançada pelo amor redentivo de Cristo. Vamos então desmascarar o primeiro não, né? A gente já desmascarou, acho que alguns. Mas vamos então no mito da neutralidade educacional. O grande Paulo Freire, arqui-inimigo do reino de Deus. Falando uma verdade até, né? Ironia. A neutralidade da educação é uma impossibilidade, pois toda prática educativa implica uma opção. Tantã. É triste a gente pensar que um ímpio conseguiu entender isso e muitos irmãos nossos ainda não. Que coisa dolorida de se dizer aí, Danilo. Mas verdadeira. É uma questão lógica também. Se é ensino, não é neutro, porque o ensino ele leva a algum tipo de conclusão. Nenhuma conclusão é neutra. Você pensa na educação. Na verdade, toda educação pressupõe uma antropologia, né? Você está formando um homem. Então, qual é o seu objetivo ao formá-lo? Então, esse ethos, né, da educação vai apontar para alguém. Então, a educação não pode ser neutra, é uma impossibilidade. O próprio Paulo Freire afirma isso. Então, a gente usa de forma irônica, né? Pois para nós não tem essa autoridade, não é porque ele disse, mas a gente está usando porque ele teve essa compreensão, até porque ele também educava com um objetivo muito claro. Sim, é isso aí. O Estado educa com um objetivo muito claro. E agora a pergunta é, os cristãos, e até quem está nos ouvindo, você educa os seus filhos de maneira muito clara, muito objetiva? Os nossos materiais didáticos são neutros? As nossas escolas são neutras? E até que tentam fazer da neutralidade uma virtude, né? Uma pergunta que a audiência pode se fazer é de se perguntar, para que serve a educação? E eu acho que muitos cristãos, hoje em dia,
diriam que a educação serve para criar bons cidadãos. Ou poderiam dizer que é para preparar o cidadão para o mercado de trabalho. Pelo menos Ainda acho que mais. talvez se eu perguntasse isso, eu ouviria muito essa resposta. Sim. Que é muito mundano para ser Muito. o mercado trabalhista. Aí está um pouco mais elevado a ideia de ser um bom cidadão. Aí um pouco mais elevado que isso, alguns diriam que a educação serve para formar um ser humano. Aí nós já chegamos na verdade se nós estamos pensando de forma cristã. A educação serve para formar cristãos. Adoradores. Sim. Adoradores a Cristo. É isso educação, que é ser humano. Sim. A educação, ela faz parte do discipulado cristão, né? Amém? É isso? Exato. E pegando o gancho, uma fala que o Doug Wilson teve numa palestra lá no grupo Eclesiocentria, grupo de estudos Eclesiocentria, algum irmão perguntou sobre escolas não confessionais. Como é que um cristão pode atuar nesse tipo de escola? É uma pergunta muito interessante e a resposta foi mais interessante ainda. Ele falou, olha, há um equívoco na pergunta, porque toda escola é confessional. A educação, ela é confessional. Toda educação, ela tem uma confessionalidade implícita por trás dela. A grande questão é, qual confessionalidade nós estamos seguindo? Quem é a base dela? O que ela ensina? Para onde ela leva? Então, toda educação ela é confessional e ela vai formar. E ela pode formar amigos de Cristo ou inimigos de Cristo. Eu acho interessante quando a gente traz a linguagem religiosa para essas esferas. Então, quando a gente chama o Estado de um Deus, com D minúsculo, né? A gente o reconhece como que ele arroga para si uma divindade. É uma linguagem religiosa para o Estado, né? Quando a gente fala de educação, a mesma coisa. Você fala que a educação ela é confessional. Toda educação confessa um Senhor, confessa uma divindade. A gente pode utilizar outros termos interessantes. Por exemplo, você não vai ver muitas vezes usando catequese, mas a educação, né? A escola, ela catequiza, ela discipula, né? Ela tem, por assim dizer, suas próprias leis, sua própria moral, seu próprio Deus. Então, você tem essas categorias que a gente usa geralmente só no contexto religioso, lá também. Então, quando a gente limpa a lente e começa a ver as esferas dessa maneira, tudo fica mais claro, a gente começa a entender as intenções por trás, toda essa estrutura, o seu objetivo. Então é muito importante entender que a educação ela é essencialmente também religiosa. Ela está formando o ser humano para adorar um Deus. E tudo, de certa forma, é religiosa. Assim, isso faz parte da razão pela qual, na formulação da teologia de esferas, né, que falamos de igreja, não de religião. Né? A igreja tem certa autoridade, tem a sua esfera, mas tudo é religioso, né? Tudo é cultura, que vem de cultos, de culto, né? Isso também, o que você está dizendo sobre educação, vale para a política, né? Assim, não existe política que não seja moral. O que é a legislação? O que é uma lei se não for a imposição de uma certa moralidade? Sim. E de onde vem essa moralidade? Ainda no gancho de educação, queria dar um exemplo. Quando eu estava, acho que no meu 8º ano, mais ou menos, fundamental, ou 7º, não lembro, eu estava numa escola pública. Assim, graças a Deus, meus pais sempre cuidaram muito bem de mim, mas na época a gente não tinha condições de ir para uma escola cristã. No Rio de Janeiro, isso era absurdo de caro, muito caro. Inclusive, é uma crítica que a gente pode fazer. Claro que tem que cobrar, não tem como ser gratuito, mas 5 mil reais na mensalidade vamos fazer muitos episódios sobre educação. 5 mil reais de mensalidade não tem como. Não. Mas, ok, vamos continuar. E eles não tinham conhecimento a respeito de homeschooling. Acho que normal. Se você pegar 90% dos cristãos no Rio de Janeiro, eles não sabem o que é homeschooling. Então, faz parte. Então, mas eles sempre cuidaram muito bem de mim, me discipularam, me ensinaram o evangelho e falaram como é que eu tinha que me portar na escola. E falaram, filho, na escola você vai ouvir algumas coisas que não são bíblicas. E você precisa estar pronto para isso. Então, graças a Deus, eu cheguei na escola com uma base, né?
E na escola, era algo que era muito comum, 7º, 8º ano, professora de inglês, falando sobre como as moças da sala deveriam cuidar de si mesmas sexualmente. E como é que seria esse cuidado? Sexo seguro. Então, a própria professora, uma vez, eu lembro disso, ela falou, eu sei que algumas de vocês provavelmente já são ativas sexualmente, precisam tomar cuidado, não pode se deitar com qualquer rapaz, não pode ir sem proteção. Gente, isso é adultização infantil. Isso é crime. E é crime não apenas na lei dos homens, é crime na lei de Deus. Isso é grave. E isso mostra como a educação dos nossos dias, a educação pública, ela segue um Deus promíscuo, Sim. um Deus sujo, um Deus asqueroso como Baal, como Moloque. Então, essa ideia de que há uma neutralidade, de que não há um aspecto religioso, isso é um mito, isso é uma falácia, isso é uma fantasia. Sim. A educação, como o Rushduni fala, em toda cultura ela é religiosa, porque cultura é adoração. Então, a educação, ela te ensina a adorar um Deus. Isso desde pequeno, desde sempre. Sim. E a gente pode conectar a esfera do Estado e da educação com esse exemplo que você deu do homeschooling, né? Da educação domiciliar. Por que ele arroga para si, o Estado, o direito de proibir os pais de educarem seus filhos, né? Então a gente vê essa intersecção entre o Estado e a educação, quando o Estado arroga para si o direito de proibir o direito dos pais educarem seus filhos, né, pelo homeschooling. Então, tá aí mais uma vez um exemplo do Estado arrogando para si algo que não é dele, se assenhorando, né, tomando o lugar de Cristo, na consciência e até nas famílias. E essa é uma coisa que nós devemos entender biblicamente, que as autoridades que podem dizer para o Estado, que tem autoridade de dizer para o Estado que está indo além do que é o devido, são a igreja e a família. E, então, essa falta de responsabilidade por parte da igreja, né? Imagina o escândalo que é quando um pastor fala alguma coisa política na igreja, né? E assim, esquece os pais sumiram dessa questão, né? Poucos os pais que estão preparados para serem aprisionados por parte dos filhos, né? Nós temos no Brasil gente encarcerada por razões políticas injustas, né? Uhum. Imagina o que aconteceria se a igreja ficasse de pé de uma vez só e demandasse do Estado o retorno dos filhos, a volta dos filhos, né? Isso seria uma coisa que o Estado não aguentaria, né? Mas nós não temos a força moral para fazer isso. E não é só não é só falta de entendimento. Eu acho que grande parte da nossa falta de entendimento é porque nós preferimos não entender. Nós não queremos que Cristo realmente seja rei, porque daí sairia uma fé radical que exigiria sacrifício. Mas quando nós fazemos isso, nós isolamos as famílias que sacrificam. Famílias que eu conheço, que assim, o Estado mandou que eles colocassem os filhos de volta nas escolas. O Estado se intrometendo em adoções e o amor que as famílias estão mostrando a crianças e aos filhos. O Estado sempre se intrometendo na vida de cristãos corajosos e nós, aqui, o resto, deixando eles isolados. Porque nós preferimos não entrar em conflito. Então, não é só uma questão, não é só um chamado para a igreja acordar porque está na hora de lutar. Sim, isso também. Mas também que tem gente na luta, querendo ou não, e nós deixamos eles abandonados, sem ajuda no campo de batalha.
E achamos Sim. que e às vezes agimos como se eles fossem as aberrações, né? Eles fossem Sim, verdade. Porque você não fica quieto, porque você não faz. Isso mesmo. E aí a gente tenta dar Sim. algum tipo de razão ao ímpio, como se eles fossem responsáveis por afastar mais os ímpios, por os ímpios não quererem ouvir o evangelho. São heróis Isso que estão dando a aconteceu. vida deles pelo Não, evangelho. é mais triste ainda quando você escuta que o Estado está preocupado com o maior interesse da criança, né? Você percebe assim, uai, pô, Nesse momento, você sabe que a pessoa virou em Deus o Estado, né? é ser cidadão éticos e morais. Existe essa ética neutra? Tudo tem um direcionamento, né? Tudo tem um telos, uma teleologia, né? E tudo tem um fim. Quando nós somos cidadãos bonzinhos, morais e éticos, conforme o que a sociedade, o Estado deseja, se não é conforme o que Cristo quer, vai ser contra. E se não levar a gente ao inferno, vai levar os nossos netos. E nós teremos que responder por isso, né? Deixar o Brasil chegar no ponto onde ele está é a responsabilidade do povo brasileiro e da igreja brasileira. Eu sei qual é a história da igreja no Brasil. E daí? Todos temos uma história, né? O que Deus exige agora, não que sejamos éticos ou morais, mas que a nossa ética e moralidade venham da lei de Cristo, da lei de Deus. Sim. E é isso. Então, quando nós escondemos e não fazemos muita coisa, sabe? Isso é só esconder da batalha. E quando nós, como eu falei com as famílias que ficam isoladas, nós estamos isolando os nossos filhos e netos, deixando para eles lidar com o problema. O Covid foi um exemplo disso, né? E também um exemplo de muitos cristãos acharem que o Estado tinha o bom interesse do povo em mente, né? Não, o que é isso? Então, cristãos sendo atacados por abrirem a igreja e comparecerem ao culto. Quando a igreja brasileira não ficou de pé, muitos ficaram de pé, e muitos resistiram, e muitos abriram as igrejas. Mas, resistindo ou não, isso tem efeitos pactuais, né? Isso, você tem que se arrepender disso, porque senão os seus filhos vão colher os frutos disso, né? Então, quando você não luta, não está disposto a lutar pelo nome de Cristo, alguém vai ter que pegar essa briga e vai estar numa muita maior desvantagem. A melhor igreja para o Estado é aquela que é inofensiva, que não vai impor a sua moralidade, que não vai batalhar contra o assassinato de bebês, que não vai batalhar contra uniões, né, entre pessoas do mesmo sexo. Então, assim, é uma igreja que vai basicamente seguir a cartilha estatal. Essa igreja é muito conveniente para o Estado e ele vai apoiar, inclusive financeiramente, né? Então, você vai ter, ela vai ser amiga, né, assim. E a gente entende que, na verdade, como o Gabriel mencionou no primeiro episódio, a igreja é como sua voz profética. A igreja proclamando a verdade de Cristo, né? E como o Geoffrey também falou, o Estado protegendo o culto ao verdadeiro Deus. Então nós temos as divisões das esferas, mas ambos debaixo do senhorio de Cristo. Mas nenhum neutro, todos servindo ao Senhor. E você está trazendo um ponto que eu acho importante trazer, que é que nós não achamos que o Estado é inimigo de Cristo, inimigo da igreja. Ela está se comportando assim agora, então ela é. Mas não tem que ser assim. O Estado, como qualquer entidade, individual ou pactual, pode se arrepender. Um Estado pode estar sujeito a Cristo, mas o Estado brasileiro não está. Então, por enquanto, é inimigo. Pegando também o gancho da pergunta do Danilo, se há moral neutra, ética neutra. Essa questão da neutralidade moral, que é defendida em nossos dias, está muito ligada
ao relativismo. Então, se não há verdade absoluta, se a verdade é um conceito relativo, então o que é certo e errado também torna-se relativo. Então, se é relativo, é neutro. Não existe uma verdade. Sim. Mas tem um autor, eu não lembro se foi o Ronald Nash, ele faz um teste, eu não lembro se é um teste da experiência, ou se ele chama de teste da experiência ou teste da prática. Os termos me fogem à mente. Eu acho que foi o Ronald Nash, preciso depois conferir. Ele dá um exemplo, eu vou tentar contextualizar e parafrasear aqui o exemplo. É como se, vamos supor que um ladrão, um malfeitor, um bandido, entrasse na sua casa, pegasse tudo que é seu e maltratasse sua família, espancasse seus filhos e fosse embora. Isso é algo bom ou é algo ruim? Acho que qualquer pessoa mentalmente estável vai dizer que isso é algo ruim, vai dizer que isso é algo problemático e vai dizer que aquele malfeitor precisa de uma punição civil. Mas a grande questão é, com base no critério de quem é ruim. Ah, Gabriel, é ruim. Não, mas calma aí. Se é relativo, neutro e individual, então como é que todo mundo tem esse consenso de que é ruim? Porque se é relativo, o assassinato pode ser bom também. Quem foi que definiu que é ruim? Ah, o Estado definiu. Tá bom. Então aí tem dois problemas. Primeiro, está colocando o Estado como Deus em definir moral. E segundo, quem é que compõe o Estado? Porque o Estado não é uma entidade vazia. Um corpo de pessoas conduz ele, montou ele, preencheu ele, dá corpo e forma a ele. A grande questão é que a moral está no coração do ser humano desde que o Criador criou o mundo. O homem ele pode não ter conhecimento direto a respeito da lei de Deus, porque não conhece a revelação de Deus na sua palavra, que é o único meio pelo qual Deus se revela em Cristo, mas o homem sabe que isso é algo mal. E se isso é algo mal, isso antecede a criação. É porque Deus diz que isso é mal, é porque isso vai contra a lei de Deus, é porque isso vai contra Cristo, é porque isso é caos. Então, isso é uma prova de que não existe neutralidade a respeito de moralidade. Então, a moralidade ela vai ter algum senhor. Ela vai ter algum senhor. Se você está num trabalho e alguém tenta te passar, o seu sócio tenta te passar a perna nos seus negócios e obter lucro desonesto acima de você, você vai reconhecer que isso é errado. Tá bom, mas com base no quê? Segundo o critério de quem? Sim. Não é porque foi contra você que foi injusto. É injusto porque o que ele fez é injusto. Independente do que você sinta, independente do senso de, ai, caramba, o meu sócio me passou a perna. Ok. Se fosse qualquer pessoa que tivesse feito isso, a resposta seria a mesma. Ele fez o mal. O que ele fez foi errado. E é errado porque a lei de Deus definiu o que é errado. Porque vai contra o caráter de Deus. Então, não há neutralidade, não há relativismo aqui. A moralidade, ela tem um senhor. Ou ela segue o caráter de Cristo, ou tudo desmorona. É porque é uma referência, né? É moralmente referência ao quê? Você tem que ter uma referência, um pressuposto ali. Caminhando já para o fim do nosso podcast, usando uma analogia, a gente pode dizer que todo homem serve a um rei. Você nasce já no reino, né? Então, usando até a linguagem do apóstolo Paulo, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, todos nós nascemos em um reino. O reino das trevas ou o reino de Cristo, né? E afirmar categoricamente, sem medo, a começar nós mesmos aqui no podcast, que o cristianismo é a única religião verdadeira, que Jesus Cristo é o único Deus e Senhor, né? E que o Estado não pode arrogar para si o que não deve, que as famílias têm seus direitos resguardados pelo Senhor e que assim o Estado deve reconhecer. Então tudo isso a gente deve falar abertamente, claramente como povo do Senhor. E como o Geoffrey até falou, nós somos bons cidadãos. Então vocês não perseguem, o Estado não persegue, não é porque eles não vê, digamos assim, um bom comportamento. É porque eles não vê adoração. É isso então, mesmo. E vocês podem falar últimas considerações e a gente pode se despedir e encerrar, que eu já estou ansioso já para o próximo, já com o reverendo Evandro. Já deixei aqui público. Vai ser ótimo mesmo. Olha, uma brincadeira, quando o Evandro chegar é que o podcast vai começar mesmo. Agora é só. vamos falar isso para ele, vamos dizer diretamente para ele. E aproveitando,
mas pegando o gancho também, a minha expectativa é porque a abordagem do podcast está caminhando para o sentido de que a solução para o caos é a adoração a Cristo, né? E muitas vezes a gente não escuta isso, né? Qual é a solução do problema político? Qual é a solução do problema educacional? Qual é a solução do problema moral? Muitas vezes a gente vai pensar em várias iniciativas, né? Em várias alternativas e esquecemos do principal e central, que é o povo de Deus adorando. A transformação que o Senhor vai realizar no mundo começa quando o povo se reúne para adorar. É isso. E todas essas alternativas que nós podemos teorizar, elas vão fluir desse culto. Bom. Sim. Começa no Éden, expande para o mundo. Isso aí. Se você quer transformar o mundo, Uhum. não filie-se inicialmente a um partido, mas a membresia da igreja. Amém. Aê. É isso mesmo. Eu nem vou dar a minha palavra final. Eu achei essa uma ótima. Ótimo. Até porque ninguém aqui do Cristão Caos é de algum partido e nem vai ser. Então, a membresia da igreja é a solução. Olha, de verdade. E esse é um tema que a gente deve explorar muito nos episódios vindouros. Eu vou sim dizer que pode ter algum ouvinte que ache que assim nós estamos, assim, que achamos que temos só um inimigo, que é o Estado. E não, nós sabemos que a nossa guerra é contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Mas nós vemos que muita da oposição ao reinado de Cristo hoje vem ou do Estado diretamente ou dos servos do Estado, né? Então, por isso que falamos, por exemplo, de educação, né? Quando nós falamos em educação nesse mundo, no mundo moderno, não há como falar de educação sem falar do Estado, né? Então, não é que, e como eu já falei, existe um Estado que, sim, busca servir a Deus, e é quando crentes, né, como o Gabriel falou, essa entidade existe por causa dos seus membros, né? Então, assim, quando crentes estiverem na máquina política, no Estado, eles vão enfrentar tentações como qualquer outro. Assim como qualquer outra autoridade na família ou na igreja enfrenta tentações. Mas ele pode, sim, obedecer à lei de Deus e caminhar em direção a Cristo. Então, o Estado pode caminhar em direção a Cristo. Mas, atualmente, a batalha principal que a igreja e a família enfrenta vem do Estado e dos seus servos. E dia, como qualquer inimigo de Cristo, ele vai se ajoelhar diante do Evangelho e servir a Cristo. E pegando o gancho do que o Jofre falou, e minha palavra final também, a nossa antítese, não apenas com a pecaminosidade do Estado, mas ao mundo caído, é porque a gente sabe que o mundo caído, como o Jofre falou, vai se prostrar a Cristo. E nós aqui do podcast Cristo ou Caos não cremos que isso será apenas na volta de Jesus. A volta de Jesus será quando esse reino será consumado. Mas nós cremos que o Estado confessará Cristo como Senhor antes disso. Talvez a gente não veja isso enquanto estivermos vivos. Mas a gente não está sendo pragmático, querendo resultados visíveis. Os heróis da fé morreram sem terem visto cara a cara aquilo que Deus havia lhes prometido. Então, e lá no que o Jofre falou no início, os huguenotes morreram, assassinados pelos jesuítas aqui no Brasil. Mas a gente tem a Confissão de Guanabara hoje. A gente tem uma missão Guanabara, que é uma homenagem aos missionários huguenotes. E a Confissão Guanabara ela teve uma influência muito boa em igrejas reformadas posteriormente no Brasil. O sangue dos mártires é semente da igreja, como o São Tertuliano falou. Então, talvez a gente não tenha visivelmente, veja visivelmente é ótimo, né? Mas não tenha visivelmente hoje, ou em breve, algumas concretizações do Estado reconhecendo o senhorio de Cristo. Mas a gente sabe que no Senhor o nosso trabalho não é vão, o trabalho da Igreja de Cristo não é vão. Os reinos desse mundo reconhecerão Jesus como Rei. A gente talvez morra antes disso, mas isso vai acontecer. Então a gente não trabalha em vão. Amém. Isso que sirva de encorajamento para os irmãos que estiverem nos assistindo aqui também.
Sim. Isso é uma promessa. Jesus prometeu, Sim. e a gente, em obediência ao que faz, adora, enquanto Isso. ele subjuga seus inimigos. Jesus venceu e continua vencendo. Então, eu agradeço quem nos acompanhou até aqui, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais. Deus abençoe. É Cristo ou é caos?